Vamos lá, turminha? Nós vamos fazer hoje, né, dia 22/10, quinta-feira, nós vamos fazer a nossa sexta aulinha de matemática, tá bom? Aula do capítulo número 12. Então, ele vem falando sobre a multiplicação e a divisão por 2, tá? A frequência cardíaca se refere à quantidade de batimentos do coração em um determinado tempo. Para um adulto em repouso, considera-se normal uma frequência cardíaca de aproximadamente 70 batimentos cardíacos por minuto, por pequenas variações, né? Para um recém-nascido, o padrão equivale ao dobro dessa frequência, tá? Então, nós temos um bebezinho aí, recém-nascido. E aí, se aqui está falando que é o dobro são 2 vezes a quantidade de 70. Então, qual é a quantidade exata? Né? Se nós multiplicarmos por 2, vai dar 140 batimentos cardíacos por minuto, por um bebê, né? Então, tem que ser o dobro. O dobro é sempre 2 vezes o mesmo valor, tá bom? De acordo com o texto, qual é a frequência cardíaca aproximada em um batimento por minuto de um recém-nascido? Aqui na frequência, na página 118, ele está falando que um batimento cardíaco de uma pessoa normal é aproximadamente 70 batimentos cardíacos, né, por minuto. Então, de acordo com o texto, qual é a frequência cardíaca? Se ele está falando que é o dobro, né? A criança é o dobro, o recém-nascido é o dobro, então são 2 vezes, então 70 vezes 2, que dá 140, né, turminha? Letra B. Os batimentos do nosso coração podem sofrer variações durante o dia a dia, tá? E podemos sentir isso em algumas situações. Então, por exemplo, cite 2 desses momentos. Vamos lá. Primeiro, praticar exercícios físicos, né, que aumentam intensamente a temperatura do nosso corpo, alterando as emoções, né, as nossas emoções. Então, praticar exercício físico é uma das questões mais, né, ideais. Agora, nós vamos fazer a página. Turminha, não esqueçam, tá? Colocar o cabeçalho, colocar as questões a caneta, responder sempre a lápis. Na página 120, nós vamos falar sobre multiplicações que estão envolvendo os números determinados em 0, tá? Então, você já efetuou multiplicações em que um dos fatores é 10? Você pode efetuar uma multiplicação se um fator fosse 100, fosse por 100? Então, aí nós vamos ver, né, onde tem uma máquina, né? Tchau, até amanhã. Tchau, até amanhã, se Deus quiser. No mês de março, né, Jairo, ele depositou em sua conta poupança, na sua conta de poupança, né, 4 cédulas de R$100, tá bom? Então, para determinar a quantidade depositada por Jairo, efetuamos uma adição. Então, nós vamos fazer 100 mais 100 mais 100 mais 100 4 vezes. Então, 100 mais 100 mais 100 mais 100 vai dar 400, porque 100 mais 100, 200 mais 100, 300 mais 100, 400. Então, são 4 parcelas. Observe que esta adição possui 4 parcelas iguais de R$100. Então, podemos escrever as seguintes multiplicações. 4 vezes 100 daria 400. Portanto, Jairo depositou R$400. Da maneira geral, para obter, lá na página 121, desculpa, também, página 121. De maneira geral, para obter o resultado da multiplicação de um número de algarismo por 100,
basta acrescentar 2 zeros à direção deste número, né? Então, observe a quantidade depositada por Jairo em que cada um dos meses apresentado a seguir e complete o quadro. Então, abril, o que vocês vão ter que fazer? Não são R$200, em maio são 300. Então, em abril, vocês vão fazer 100 mais 100 igual a 200. Ou seja, 2 vezes, né, o dobro, 2 vezes o número 100 igual a 200. Logo, vamos obter R$200, né, depositados aí, ok? E assim vocês vão fazer o exercício de maio. Verdadeiro ou falso? Previna-se, as cédulas e as moedas do real possuem tamanhos diferentes e elementos de segurança que dificultam as falsificações e facilitam o reconhecimento pelas pessoas com dificuldades visuais. Como eu estou agora, né, de máscara. Observe alguns elementos de segurança existentes em uma cédula de R$10. Em alguns locais da cédula é possível sentir um relevo pelo tato. Então, quando vocês pegarem a cédula, vocês vão ver a textura, né, que é diferente. Olhando a cédula contra a luz, podemos ver uma marca d'água, o valor e a imagem do animal, de um animal. Depois, onde tem a cédula lá em cima, tem escrito 10, né, na parte de cima da nossa cédula, lá no cantinho, aqui. Vocês vão ver que movimentando a cédula, nós vimos o número 10 mudar de cor para a cor verde, da cor azul para a cor verde. E logo embaixo do número 10, colocando a cédula na horizontal e na altura dos olhos, é possível ver o seu valor neste local. Então, quando a gente vê uma nota, né, é bom vocês pegarem as notas em casa, né? E toda vez que tiver, que o papai ou a mamãe tiver uma nota diferente na carteira, vocês pegarem e observarem, tá? Que aí a gente falando é uma coisa, e vocês pegando na mão e vendo a textura, né, todos esses detalhes, é bem bacana. Lá na página 122 está escrito assim: observe a estante de livros de Sofia. Quantas prateleiras há nessa estante? Então, nós temos uma prateleira, 2 prateleiras, 3 prateleiras, 4, 5 prateleiras. Quantos livros há em cada prateleira? Então, nós vamos contar. Primeiro, na primeira prateleira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Letra C. Escreva e efetue uma multiplicação para a determinação da quantidade de livros que há nessa estante. Então, como que a gente vai determinar? Se na primeira fileira tem 10 livros, na segunda tem 10, na terceira tem 10, na quarta tem 10 e na quinta tem 10, então nós vamos calcular o quê? 5 vezes o número 10. 5 vezes o número 10 vai dar quanto, turminha? 10, 20, 30, 40, 50. Portanto, nessa estante há 50 livros. Número 2. Ao lado estão representadas as caixas de clipes que Paulo comprou. Então, nós temos a caixa de clipes. Vocês vão fazer exatamente da mesma forma do número 1, ok? Lá na página 123, observe como Eugênia fez para calcular mentalmente 4 vezes 20. Ela pensou, 4 vezes 20. Eu vou repetir o número 4, eu vou repetir o número 2,
O 20 eu vou multiplicar por 2, 2 vezes 10, que dá 20. Depois ela pensou, 4 vezes 8, 4 vezes 2, 8. E logo ela calculou, colocando 10. Pensou de novo, 8 vezes 10 dá 80. Então, da maneira semelhante à de Eugênia, efetue os seguintes cálculos. Então, vocês vão calcular do A até o F. Por exemplo, 4 vezes 30, 4 vezes 30. Quanto que dá 4 vezes 30? Automaticamente eu vou pensar, 4 vezes 3 dá 12. Então eu só vou acrescentar o zero. Agora, utilizando uma calculadora, verifique se os resultados das calculadoras estão corretos, tá? Depois que vocês fizerem tudo, aí vocês vão pegar a calculadora e vão verificar. Número 4. Observe os produtos que a Aline pretende comprar. 5 prestações de R$50, ela irá comprar um violão. Com 3 prestações de R$70, ela vai conseguir comprar um ventilador. E com 9 prestações de R$100, ela conseguirá comprar uma televisão. Ok? Letra A. Sem realizar cálculos por escrito ou na calculadora, ensine qual é o produto mais caro e qual é o produto mais barato. Logo, a gente percebe, né, que o produto mais caro é o aparelho de televisão, né, porque aumentou a quantidade de prestações e aumentou o valor, tá? Então, e o mais barato seria, no caso, o ventilador, que ele diminuiu as parcelas e ele também diminuiu o valor. Na letrinha B, agora realize os cálculos no caderno e determine o preço total de cada produto. Depois compare com suas estimativas, verificando se estão corretas. Então, vocês vão colocar no caderninho o valor do violão. Quanto que é o valor do violão? Como que eu posso calcular isso? Então, eu vou calcular 50 vezes 5 ou 5 vezes 50. Logo, vai dar o valor. E aí, vocês vão colocar R cifrão e o valor. Ventilador, a mesma coisa. Vocês vão colocar 3 vezes 70 ou 70 vezes 3 e fazer o cálculo. Depois, vocês vão escrever aparelho de televisão também, 9 vezes 100 ou 100 vezes 9, porque o 9 é a quantidade de parcela e o 100 é o valor da prestação, ok? Agora vamos fazer o vídeo na página 124, tá bom, turminha?